Olá, sejam muito bem-vindos. Você está no canal Boas Novas Shalom. Eu gostaria de conversar com você um pouco a respeito do mundo espiritual, o qual nós estamos em guerra. Desde o momento em que você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador de sua vida, você precisa entender que o mundo espiritual estará em guerra contra a sua vida. Porque nós sabemos que Satanás é inimigo declarado de Deus. E, portanto, todos aqueles que aceitam a Cristo como Salvador de suas almas se constituem inimigos do reino das trevas. E é por isso, meus amigos, que nós precisamos estar preparados para combater, para desfazer as obras deste mundo maléfico, porque nós podemos entender pelas Escrituras Sagradas que o reino das trevas estão sempre tramando contra os filhos da luz. E você precisa estar preparado para se livrar das ciladas, dos ataques desse reino. Este reino é um reino muito organizado. Haja vista que antes de Satanás ser expulso do céu, ele ocupava uma posição de destaque. A Bíblia o chama de o aferidor de medidas. A Bíblia também diz que ele percorria sobre pedras afogueadas. Ele era perfeito nos seus caminhos, até que se achou nele iniquidade. Satanás, amados irmãos, antes de ser Satanás, era um dos anjos mais importantes de todo o conjunto celestial. Mas o seu coração se encheu de corrupção, porque a Bíblia diz que ele almejou se tornar igual a Deus. Ele quis subir e estabelecer o seu trono mais alto do que o trono do Altíssimo. Ele almejou ser um grande comandante, alguém que pudesse reger todo o cosmos, todos os planetas, toda a existência estar sob o seu comando. E quando o seu coração se encheu deste pecado, a Bíblia diz que ele perdeu a sua habitação, ele foi lançado dos céus. E ao ser lançado dos céus, ele chega à terra, amados, coberto de ira. E ele se declara inimigo de todos aqueles que são feitos filhos de Deus. Portanto, eu e você estamos nessa milícia. Paulo disse que a nossa luta não seria contra a carne nem contra o sangue, mas são contra as hostes espirituais da maldade, contra os dominadores deste mundo, contra potestades. Ele está sempre em oposição contra nós e contra Cristo. Então estejamos nós preparados para lutarmos e para vencermos. Não nos é recomendado fugir de Satanás e dos seus anjos. Nós devemos enfrentá-los. Então, amados, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, o capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10, ele nos diz: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados, contra potestades e príncipes do mundo, contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permaneçam firmes. Então Paulo estava exortando-nos para que nós nos revestíssemos de toda a armadura de Deus, com a qual nós podemos enfrentar e vencer o mal. Você não pode ir para o campo de batalha simplesmente despreparado. Você precisa ir equipado com equipamentos prontos para a batalha. E outra coisa, amados, nós precisamos de conhecimento. Você precisa conhecer
Não podemos, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, que nós não podemos ignorar os ardis de Satanás. Nós sabemos que ele é astuto, que ele tem um vasto conhecimento, que ele ainda é um ser que ainda pode manipular pessoas, que ele ainda tem um conhecimento grande do terreno espiritual. E nós não podemos ignorar isso. Por isso o apóstolo nos exorta a nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Nós devemos fortalecer-nos de Deus. Nós devemos estar prontos como bons soldados de Cristo. Amados, a grande arma que Satanás tem contra nós é a culpa. Quantas pessoas no reino espiritual estão aí com as suas consciências culpadas? Eles estão sendo dominados, amados, por acusações de Satanás. Meu Deus, como está difícil. Cachorro latindo, pessoas gritando. Está difícil gravar aqui hoje. Mas vamos lá, amados. O inimigo é furioso mesmo, né? Mas eu vou conseguir gravar esse vídeo, porque nós estamos falando sobre batalha espiritual, amados. E batalha espiritual, ela requer de nós dedicação, determinação para vencermos. Ok? Então, meus queridos, a Bíblia diz que Jesus foi quem riscou a cédula que nos era contrária. E ele pegou todas as potestades que eram os nossos acusadores e os expôs ao vitupério ali, à vergonha na cruz. Quando Jesus foi ali, teve o seu corpo ali pregado na cruz, ele praticamente rasgou aquela cédula que era contra nós. A dívida que nós tínhamos para com Deus foi paga através do sacrifício de Jesus. E o inimigo, amados irmãos, teve que ficar na vergonha, teve que ficar na solidão, porque o justo juiz nos declarou inocente. Você hoje é inocente. Não existe culpa, porque Cristo levou sobre si as nossas iniquidades. A cédula que nos era contrária foi rasgada, foi paga. Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. O nosso campo de batalha contra Satanás é a nossa mente. É ali, amados irmãos, que nós travamos as nossas maiores batalhas espirituais. E você precisa estar com a sua mente fortalecida. De que maneira? Você precisa se fortalecer da palavra de Deus, você precisa se fortalecer de oração, você precisa se fortalecer de jejum, você precisa se fortalecer, amados irmãos, de louvores espirituais a Deus. Você precisa estar com a sua mente ocupada com as coisas de Deus. Já diz o velho ditado popular que a mente vazia acaba se tornando oficina do Satanás. E é o que nós temos visto nos dias de hoje. Tantas pessoas desocupadas com as suas mentes emprestadas ao maligno para serem usadas para o mal. E você tem a oportunidade de usar a sua mente para Deus, para Cristo, para, amados irmãos, trazer almas que estão ali aprisionadas no reino de Satanás para o reino da maravilhosa luz de Cristo. Você tem essa oportunidade. Então, meus queridos irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O campo de batalha é a sua mente. Esteja com a sua mente forte. Tem muitas pessoas hoje que estão com as suas mentes totalmente adoecidas. Satanás consegue entrar na mente e adoecê-las. E você, com a sua mente turbada, você não consegue vencer. O lugar onde a gente ganha ou perde nossas batalhas começa na nossa mente, ok? Portanto, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, amados, para a destruição de fortalezas. Elas são poderosas em Deus para vencer o mal. Um dos maiores ataques de Satanás contra a igreja de Deus é a divisão. Ele é expert em trazer divisão na igreja. Quantas igrejas estão sofrendo, amados irmãos, a incidência de divisão no seu seio? Jesus Cristo disse que um reino dividido, ele não subsiste, ele acaba arruinado. Portanto, você deve se proteger desse mal. Não permita que Satanás enche o seu coração de divisão. Mas você tem que trabalhar para unir a igreja, nunca dividi-la. Evite que seja você uma arma usada por Satanás para destruir o reino de Deus. Ok, meus queridos?
O que você faz e o que faz você diferente do mundo não é o fato de você ter abandonado o pecado, não é o fato de você ter abandonado a prostituição, a bebedeira, as drogas, não. O que faz você ser uma pessoa diferente do mundo é o seu relacionamento com Deus e com o seu próximo, é o seu altruísmo. Se você tem um relacionamento saudável com Deus, com seu próximo, se você é uma pessoa dedicada às coisas de Deus, isso faz de você um cristão autêntico. A luta espiritual, amados, ela requer um avanço constante. Nós não podemos vacilar, porque nós estamos em um campo de batalha. E qualquer descuido nosso pode ser fatal. Portanto, nós devemos procurar nos fortalecer da graça, do conhecimento de Cristo, porque o nosso inimigo pode até entender as nossas limitações, mas uma coisa que ele nunca vai entender é que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E por isso, amados irmãos, cada dia que o inimigo bombardeou a sua vida, ele não consegue entender por que você está de pé, depois de tantas acusações contra a sua vida. Ele não consegue entender por que o seu casamento ainda está de pé, depois que tantas ciladas, tantos dardos ele armou contra o seu casamento. Ele não consegue entender como você continua avançando, depois que ele te caluniou, depois que ele fez de tudo para te frear, e você continua cada vez mais firme na presença de Deus. É porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amados, não podemos ignorar os ardis do nosso adversário. Seja um cristão autêntico. Coloque a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, os pés calçados ali na preparação do Evangelho da paz, a espada do Espírito Santo. Continue firme, marchando, orando o tempo todo, porque a oração são os nossos mísseis ali contra os nossos adversários espirituais. A oração, ela remove qualquer barreira. A oração vence qualquer fortaleza. A oração é a arma secreta do cristão. Esteja sempre orando. Esteja sempre buscando a face do Senhor. E seja um verdadeiro cristão que faz a diferença no reino de Deus. E vamos para cima, amados. Vamos vencer. Porque em Deus a nossa vitória é garantida. Batalha espiritual. Você só vence se estiver preparado. Jesus disse que nós não podemos avançar dentro do território do valente e saquear o seu território, se antes nós não o amarrarmos e deixarmos ele inoperante. Portanto, nós devemos marchar firmes. Derrotar o inimigo significa batalha constante. Esteja sempre firmes e constantes. Ok, meus queridos? Que Deus possa abençoar a sua vida e que você continue assistindo nossos vídeos aí, cooperando conosco, né, indicando aí para um amigo, para um parente, para também se inscrever, né, dando seu like aí. Isso ajuda bastante o nosso canal, meu querido. Ajude-nos aí nessa batalha. Pode também deixar aí o seu gostei. Na ala de comentários você pode também fazer ali as suas considerações, né, que a gente precisa estar melhorando nos vídeos. A gente vai estar procurando cada dia melhorar mais. E assim você nos ajuda a fazer vídeos melhores. Ok, meu querido? Muito obrigado. A minha oração é que Deus abençoe cada dia mais, que você seja um cristão vencedor. Que Deus abençoe a sua família e que você esteja sempre conosco nas fileiras do Evangelho. Você está no canal Boas Novas Shalom. E meu muito obrigado, em nome de Jesus.